Olá, sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma Sementes do Evangelho. A Sementes do Evangelho foi criada com a finalidade de transmitir uma reflexão sucinta do Evangelho, para que você possa se preparar para o seu momento de descanso à noite. É nessa hora que a gente precisa dessa conexão com Deus. E às vezes você não tem tempo de fazer aquela oração que você gostaria. Escuta aí uma das nossas sementes do Evangelho. Vai te ajudar, vai te fazer muito bem nesse momento que eu te convido a essa reflexão. Vamos começar aqui pela prece inicial, lembrando que nós estamos estudando o livro da Dona Maria João de Deus, falando sobre a chegada dela ao mundo espiritual, como aconteceu, o que ela sentiu, quais foram as impressões, o que ela traz de lá para nos esclarecer. E aqui vamos ler a mensagem de número 40. Construções e ambientes de transição que lembram os da Terra. Nos planos adjacentes ao mundo, contudo, a vida espiritual transcorre em ambiente semelhante ao da vida terrena. Só um minutinho. Da vida terrena. Suas construções à base de uma substância para vós desconhecida, tem mais ou menos as disposições que aí se observam. Todavia, nas menores coisas, há um caráter de transição, obrigando o espírito a elevar suas aspirações e seus interesses para o alto. Nos locais em que me encontrava temporariamente, muitos departamentos haviam que se preparavam às pressas. Decorações, ornamentos, objetos, tudo ali se achava e se confundia, dando perfeita ideia de grandes estabelecimentos hospitalares cuidadosamente organizados. Então, lembrando que ela está trazendo as impressões, né, as dificuldades, tantos imprevistos acontecidos lá, né? Ela está lá registrando tudo para mais tarde enviar através dessas mensagens, justamente desse livro que ela teve a oportunidade de ditar assim que ela chegou lá. Então, vamos começar com a nossa prece inicial, ditada pelo Espírito Amigo que nos assiste. Irmãos, o Evangelho abre portas que ainda carece de girar a chave. Sem essa permissão, não encontramos respostas para a infinidade de perguntas que fazemos para o Mestre Jesus. Na vida, as nossas escolhas são mecanismos importantes para guiarmos a caminhada rumo à reforma interior. Sem ela, não doamos e nem recebemos o amor que almejamos. Então, é uma mensagenzinha do nosso instrutor, Jerônimo Mendonça, que trouxe aqui para abrilhantar o nosso evangelho de hoje, que vamos falar justamente pela gratidão. Vamos falar sobre o tema, né? A gratidão, porque muitas vezes a gente esquece, né, de agradecer. Agradecer as pessoas boas, as pessoas que não são muito boas, aqueles que passaram pela nossa vida, aqueles que nos prestaram um serviço simples, né, como os nossos colaboradores, aqueles que nos deram um bom dia pela manhã. Essa oportunidade a gente não deve passar despercebido de agradecer essas pessoas, né? Então, Dr. Bezerra de Menezes diz que todo caminho de ascensão é repleto de obstáculos. Nessa vida, todas as vezes que você busca a sua ascensão, você vai encontrar muitos obstáculos. São as pedras que você pisa pontiaguda que muitas vezes machuca seus pés. Às vezes você adora aquelas rosas, quando você toca, os espinhos furam suas mãos. Mas nem por isso você vai deixar de evoluir. E a gratidão, ela nos traz um tema importante, que é quando aquelas pessoas nos abandonam. Aquelas pessoas se afastam de nós. Aquelas em quem você acreditou que iria te ajudar. E no momento oportuno, eles soltam a sua mão e você fica, meu Deus, o que fazer daqui para frente? Agradeça a Deus, porque você não sabe o motivo pelo qual isso aconteceu. E aqui eu adoro essa mensagem quando a Zíbia Gasparetto diz o seguinte,
que quando todas as portas se fecharam, quando tudo quanto você acreditava ruiu, quando não confia em mais ninguém e sente que só pode contar consigo mesmo, só a fé na espiritualidade pode renovar sua confiança na vida e fazer com que você reaja. Veja bem, no momento que você se sentiu só, essas pessoas largaram a sua mão. Aqueles que diziam que iriam caminhar com você até os últimos dias da sua vida. E no primeiro obstáculo, ele deixa você sozinho. É nessa hora que você diz, tá aqui a mensagem. A espiritualidade não vai te abandonar. Deus, Jesus, Nossa Senhora, aquele espírito amigo que te protege, ele vai estar sempre do teu lado. O Espiritismo é a chave mestra que nos permite devassar o universo das vidas sucessivas, entendendo seus mecanismos e objetivos, com respostas convincentes às indagações fundamentais. À medida que você vai estudando e sendo esclarecido, o que seja pelas obras basilares do Espiritismo, reformando o seu interior, você vai compreendendo porque sofre o que veio fazer na Terra. Por que você encontra essas pessoas, né, de difícil entendimento naquele momento das suas reações com as suas atitudes e comportamentos? É para, muitas vezes, nós ajudarmos com uma palavra de estímulo, com um atendimento fraterno, com um olhar, aquele olhar solidário, de um abraço, mesmo que distante. É para isso. Devemos sempre agradecer pela vida, pela reencarnação, pela oportunidade de fazer o bem nesta vida. Agradeça sempre aquele larzinho, aquele convite daquele irmão que fez para você conhecer aquela casa espírita, aquele grupo que você conheceu, mesmo que seja virtual, que você se identificou com aquelas pessoas, que você começou a estudar, que você começou a entender o porquê da vida, o porquê você sofre, o porquê você passa por essas experiências dolorosas na Terra. Desses medos, desse modo, estaremos todos progredindo, sendo gratos pela dor, pelo amor, pela dificuldade, pela família, pelo trabalho. Dentro do nosso educandário, nesse lar fraterno que você construiu, você vai vencendo os medos, as dificuldades, as angústias. Você vai aprendendo a ser mais tolerante, mais paciente, mais amoroso, mais solidário, porque só você tem a ganhar com isso, mesmo fazendo bem ao outro. Será você o maior beneficiado quando você estende a mão para o irmão necessitado. O Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a refletir sobre esse tema, sobre a gratidão. Seja grato por tudo. Seja grato pelo alimento que Deus lhe proporcionou e permitiu colocar em sua mesa. Onde muitos talvez não têm uma cadeira ou uma mesa para fazer a sua refeição. Muitos sentam no chão. Outros ficam ao relento. Outros debaixo de uma árvore. Outros na beira do rio. Mas tudo isso faz parte das suas escolhas aqui na Terra e daquilo que você assumiu com Deus um dia. De onde viemos, somos esclarecidos através da luz do Evangelho. O que fazemos na Terra com aquilo que Jesus nos permite diariamente vivenciar, que seja no trabalho, na família, que seja com nossas escolhas. Tudo isso reflete no seu processo reencarnatório e essa gratidão está inserido no meio de tudo isso que você vem vivenciando nessa sua encarnação. E para onde vamos? O Evangelho nos explica de forma clara sobre várias existências. Já passamos pela Terra por várias vezes. Ora como filho, ora como esposa, ora como pai, ora como mãe, avô, avó, tia.
Mas em cada existência, nós vamos subindo um degrauzinho. Se estamos aqui, é porque ainda temos algo a reparar. Ao chegar ao mundo espiritual, nós somos esclarecidos que temos essa oportunidade de nos melhorarmos, de crescermos como espírito e numa outra oportunidade se candidatar a uma vaga para quitar aquelas provinhas que não demos conta. O Evangelho nos esclarece sobre tudo isso. Quando estamos bem, quando passamos por dificuldades, sabemos que se trata de uma provação ou de uma expiação. Quantas pessoas na sua caminhada você encontra, né? Uns estão passando por provações difíceis, outros por expiações, numa cama, de repente a pessoa estava bom e foi ao hospital e lá ficou. E permanece lá por muitos anos, às vezes numa UTI, depois é transferido para um quarto em sua residência e dali em diante ele vai definhando até os derradeiros momentos. São as expiações que ele mesmo escolheu. Nas lições do Evangelho, vamos encontrar resposta para todas essas perguntas que você, no momento que você deita, no momento daquela dificuldade, você fica se perguntando: Deus, será que eu mereço isso? Deus, por que eu nasci nessa família? Por que a família do fulano é melhor que a minha? Por que aquele filho é tão obediente e o meu não é? Então, estudando o Evangelho, você vai entendendo sobre tudo isso. Sabe por quê? Porque a criança, desde pequenininha, ela já demonstra, por meio das suas atitudes, aquilo que ela vai ser quando crescer. Observe seus filhos. Quando somos surpreendidos com o retorno de um familiar de volta ao mundo espiritual, nós somos esclarecidos que chegou a hora, que essa hora era a hora determinada para que ele retornasse, que esse momento era o momento exato, programado por Deus. No momento da sua vitalidade, ela ia diminuindo a cada dia. E chegou aquele momento em que Deus disse: chegou a hora. Mas nós não estamos prontos. A gente não precisa arrumar nenhuma mala, porque vamos levar as virtudes, tudo aquilo que fizemos de bom na terra, vamos prestar conta quando chegarmos do outro lado da vida. É nesta hora que expressamos nosso sentimento de gratidão a Deus, gratidão aos que ficaram, gratidão pela família que formamos, gratidão pelo progresso, por tudo aquilo que tivemos condições de realizar. E essa gratidão, meus irmãos, ela vai progredindo. E do outro lado da vida, a gente continua sendo grato por aqueles que foram nos receber, pelos que nos proporcionaram um cantinho lá do outro lado, naquela nossa verdadeira morada. Vamos ser gratos àquele hospital de refazimento, naqueles dias que eu precisei me desprender do apego, naqueles dias que eu chorei muito de saudade, daqueles momentos que eu passei com a minha família na terra. Tudo isso temos que ser gratos. O Espiritismo nos esclarece por meio da gratidão e pelo amor que guardamos por várias existências, porque jamais iremos esquecer da nossa essência, desse amor que deixamos gravado no coração daqueles que jamais iremos esquecer do outro lado da vida, em qualquer que seja a dimensão. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe e até o nosso próximo encontro.